Se você quer me acompanhar nessa jornada onde eu invisto todos os meses até chegar ao meu primeiro R$ 1.000.000, seja bem-vindo a mais um vídeo do Caminhada Milionária. E antes de mostrar aqui a tela para vocês com o que aconteceu no mês passado e o que faremos esse mês, eu queria comentar brevemente que a estratégia não mudou. Nós continuamos pensando numa carteira complementar, que nos traz segurança e que não tira o nosso sono. Então vocês vão perceber que toda a estratégia é muito simples. Se você está chegando pela primeira vez nesse vídeo, saiba que a gente já está quase um ano fazendo todos os meses esses vídeos. Então a gente está no 11º episódio e a gente tem 10 episódios para trás. Então se você tiver interesse de saber sobre os vídeos anteriores, entra lá na nossa playlist. Então agora compartilhando a tela com vocês, como vocês conseguem ver, esse mês a gente teve vários prejuízos. Para quem acompanha o mercado financeiro, sabe que principalmente os fundos imobiliários vêm sofrendo cada vez mais, principalmente por conta das altas dos juros. Eu comentei isso no último vídeo que a gente fez aqui, que foi quando a gente de fato começou a ter uma queda maior, né? Se vocês olharem no mês passado, setembro, a gente começou a ter uma queda bem forte, e esse mês de novo. Reforço, a gente está falando aqui sobre oportunidade, na minha visão, porque cada vez a gente está podendo comprar os mesmos fundos imobiliários a um preço mais baixo. Então, se a gente der uma olhada aqui no status geral, né, a gente aplicou um pouco mais de R$ 5.100 e a gente está com a cotação de hoje R$ 4.890. Importante que um valor desse valor aplicado já é o que veio dos próprios proventos dos fundos imobiliários. Então, o que a gente realmente tirou do nosso bolso, o que eu tive que pagar, de fato, fazer Pix para a corretora, é menos do que isso aqui. E aqui nada muda. A distribuição, a gente está ao nosso maior grupo de investimento, vamos dizer assim, são os fundos imobiliários, que tem a função de investir em imóveis de forma indireta e pagar aluguel todos os meses. A gente vai olhar isso com calma nos relatórios. Previdência é a segunda maior carteira que será diluída com o tempo. A partir do ano que vem, quando a gente fizer a virada para 2025, eu vou aumentar um pouquinho os aportes mensais, justamente simulando o que as pessoas poderiam ter. Começar com R$ 500 por mês, que é a realidade de muita gente. Eu sei que algumas pessoas vão falar que é muito pouco, outras pessoas vão falar que é muito, mas essa é uma realidade que acessa muitas pessoas. Por isso que a gente vai fazendo bem gradativamente mesmo. Então, quando a gente aumentar os aportes, eu vou segurar os aportes mensais em R$ 200, justamente que a Previdência tem uma função aqui de proteção da minha família. Se eu morrer, a Tiffany recebe esse dinheiro sem passar pelo inventário. Por isso que eu quero ir construindo ao longo do tempo um valor mensal para que ela receba e eu fique cada vez mais tranquilo, né? E a gente tem um pouquinho de tesouro direto aqui, de acordo com a oportunidade, mas a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, percebam que, muito simples, fundo imobiliário para me gerar receita, previdência para ser uma poupança que rende mais do que o CDI, pelo menos por enquanto, que me dá acesso a pagar menos impostos do que uma renda fixa comum, a alíquota menor é de 10%, enquanto na renda fixa é de 15%, e se eu morrer, não entra em inventário. Se não acontecer nada, se Deus quiser, der tudo certo, a gente saca esse dinheiro no final ou transforma em renda para o resto da vida, como uma segunda aposentadoria de fato. Então, muito simples. E o Tesouro Direto são investimentos muito seguros que têm papéis diferentes aqui dentro, né? Lembrando que o Tesouro Direto não é o investimento. O Tesouro Direto é o canal por onde a gente compra os títulos públicos, que são os investimentos onde a gente empresta dinheiro para o governo. Mas vamos lá. Previdência aqui, olha que legal, pessoal. A gente está no 11º episódio, a gente está completando 11 meses agora de investimentos. Então a gente já fez 10 aportes até então, né? Tem todas as aplicações aqui. Historicamente, o fundo rendendo mais do que o CDI, ou muito próximo do CDI, né? Então a gente tem uma diferença razoável aqui embaixo quando a gente olha o retorno. E olha que interessante, a gente aplicou R$ 2.000 e a gente já teve meia parcela nos dada pelos próprios juros. Então, provavelmente a gente vai fechar o ano aqui com
quase uma parcela sendo paga só pelos juros. No ano que vem, provavelmente a gente vai ter umas 2, 3 parcelas sendo pagas só pelos juros. E aí vai ter uma bola de neve. E a gente vai continuar investindo dessa forma. Bem simples, isso aqui não dá trabalho nenhum. É só pagar um boleto. Inclusive, se você quiser ter acesso a uma previdência como essa, se inscreve aqui no link abaixo que eu te ajudo. A gente consegue fazer a comercialização dessa previdência pela Porto Seguro aqui pela nossa corretora, a Biplus. Então, se você tiver interesse em ter algo nesse sentido, principalmente mais proteção, poupança para o seu futuro, esse é um caminho muito simples. Voltando aqui, pessoal. Eu reforço também que esses são os ativos complementares à minha estratégia de consórcio, que rende muito mais do que isso no longo prazo. Então, se você quiser saber como investir através do consórcio, que é a estratégia principal que a gente usa, eu vou deixar aqui também um vídeo sobre como que faz investimento em consórcio para que você consiga entender um pouco melhor e ver se faz sentido para o seu perfil. E agora, pessoal, vamos para o segundo bloco. Se a gente olhar aqui os fundos imobiliários, conforme a gente vem falando, né, nesse vídeo e no último vídeo, os juros aumentando tem feito com que os fundos imobiliários vêm sendo precificados a um custo menor, justamente porque as pessoas aceitam pagar menos por aquele rendimento. Se você quiser entender um pouco melhor, no último vídeo eu expliquei no detalhe isso aqui, como funciona. Mas se vocês olharem o KNRI e o BCFF11, principalmente eles estão com um deságio, uma rentabilidade negativa bem mais alta, né? XPML desvalorizou menos, mas tudo sob controle, sem muita surpresa. Inclusive o BCFF11, para quem quiser saber mais, dá uma pesquisada na internet, mas só dando uma prévia aqui, porque não é o nosso foco, eu não sou um analista de fundos imobiliários, mas ele está se fundindo com outro fundo imobiliário. Então a gente vai ver, por isso que também está tendo bastante movimentação sobre esse fundo. Então a gente vai ver o código do BCFF11 mudando a partir dos próximos meses. Já está em processo essa transição. E, por fim, o Tesouro IPCA+, com uma rentabilidade negativa bem expressiva, isso que se chama marcação a mercado. Justamente como os juros estão aumentando, o título naturalmente desvaloriza. Eu já expliquei isso aqui, eu tenho um vídeo também explicando no canal por que isso acontece. Mas, se a gente carrega até o final do período contratado, 2045, a gente vai receber a rentabilidade contratada lá no início do processo. E por fim, tem um Tesouro Selic aqui, que é aquela poupança tradicional que rende mais do que uma poupança, rende próximo da Selic e rende diariamente. É onde a gente deixa a nossa reserva de emergência, o que a gente precisa quando precisar sacar rápido. Então, até aqui, pessoal, sem muito segredo, né? Inclusive, o Tesouro Selic, aqui vocês vão ver que futuramente eu vou cada vez fazer mais aportes. Porque conforme a carteira de consórcio for crescendo e for precisando de dinheiro para reformas e tudo mais, é aqui que vai ficar o dinheiro que a gente vai usar para isso. Para pagamento de documento, para comprar os imóveis, para locação, para reforma, tudo mais. Então, possivelmente, conforme os meses forem passando, eu vou colocar cada vez mais dinheiro aqui. E reforçando também, pessoal, os fundos imobiliários, eles têm a função de me pagarem proventos ou aluguéis todos os meses, justamente para me ajudar a pagar cada vez mais cotas. E as cotas eu compro mais imóveis, eu vendo as cotas de consórcio e assim por diante, né? Então, perceba que é tudo muito simples e tudo muito amarrado, pensando na nossa estratégia aqui. E agora, quando a gente entra na parte aqui das análises, a gente percebe que a gente está apanhando um pouquinho aqui, um pouquinho não, a gente está apanhando razoavelmente, principalmente por conta dos fundos imobiliários e a marcação mercado do Tesouro IPCA, e a gente está ganhando um pouquinho aqui do IBOV, que é o índice das ações aqui no Brasil. Mas tudo sob controle, nenhum desespero. Quando a gente olha aqui o que importa, a carteira de renda acumulada, né, os proventos que a gente recebeu. Olha que legal a evolução que a gente tem tido. Começamos o ano recebendo R$ 1,84, a gente já vai acabar o ano recebendo R$ 22. Importante, BCFF pagou 2 vezes esse mês, justamente para fazer um pagamento maior e fechar todo o caixa.
principalmente por conta dessa mudança que está tendo, a fusão do fundo. Então a gente recebeu 11,48. Então a gente recebeu mais do que o normal. Provavelmente no mês que vem, mesmo que a gente vai fazer um aporte, a gente vai receber entre R$ 16 e R$ 22. Então vai ser o primeiro mês que a gente vai receber menos do que o mês passado. Mas estamos evoluindo muito bem. Pessoal, outro ponto importante é quando a gente olha aqui em tabela e a gente olha por yield on cost, eu vou explicar para vocês o que é isso. Yield on cost é o que a gente recebe dividido pelo preço que a gente pagou. Então, se eu recebo R$ 1 por mês e eu paguei R$ 100, significa que eu tenho 1% de yield on cost, ou seja, no meu custo. E que pode ser diferente para outra pessoa, porque se essa pessoa comprou quando o fundo desvalorizou e ela pagou R$ 50, por exemplo, ela recebe 2% de yield on cost. Então, é importante que quanto mais barato o fundo imobiliário fica, melhor fica meu yield on cost. Então, eu não torço muito para os fundos imobiliários para ficarem super valorizados, as pessoas quererem comprar muito e tudo mais. Eu torço, na verdade, para o contrário, para eu ter acesso a bons fundos imobiliários a um preço mais baixo. E percebam que a gente começou a comprar e os fundos imobiliários começaram a cair e a gente começou a melhorar nosso yield on cost. Ó, em agosto, em junho, os preços estavam mais altos com a expectativa de caírem os juros. Então, o yield on cost acaba ficando menor, porque os fundos estavam mais valorizados. A gente foi comprando a um custo mais alto. Só que isso começou a inverter. Os fundos começaram a cair e a gente começou a comprar os fundos mais baratos e a gente chegou até 0,89. Lembrando que aqui teve um pagamento de BCFF duplicado. Então, nosso yield on cost, se tirasse essa anomalia, não seria tão alto assim. Mas, poxa, se a gente receber quase 1% líquido de imposto de renda, é um baita investimento. Ainda mais com a frequência de pagamento mensal, tá ótimo. Para mim, a expectativa está ótima pelo trabalho que me dá. Então, isso que a gente está avançando aqui. E olha que legal, esse ano a gente vai acumular provavelmente perto de R$ 120, R$ 130. E esse foi o primeiro ano. Provavelmente no segundo ano, a gente já vai começar o primeiro mês recebendo por volta de 23, 24, R$ 25. Ou seja, tudo que a gente demorou para receber em até maio, junho, a gente vai receber só no primeiro mês ou no segundo mês. Então, esse é o efeito de dar um passo de cada vez. Cada vez mais a gente vai avançando e construindo patrimônio. Mesmo que aqui a gente esteja fazendo de forma simples e pensando no longo prazo. Mas é a forma sólida que realmente funciona, né? Se a gente olhar no geral, sem muita novidade esse mês. Mês que vem a gente entra em dezembro. E eu vou deixar aqui também o que eu fiz de compra, né? Esse mês. Eu acabei de fazer as compras um pouquinho antes da gente gravar aqui, então a gente comprou um pouquinho de mais de KNR11 e a gente comprou um pouquinho mais de IPCA mais 2045, que estava um pouquinho mais alto ainda do que a gente tinha comprado no passado. Fundos imobiliários, um pouquinho mais de Tesouro IPCA e a Previdência também que foi paga. Então deu um pouquinho mais de R$ 500 esse mês, mas a gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso me ajuda a levar mais conteúdo para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.